Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Após encontro com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, Lula diz que quer concluir acordo Mercosul-União Europeia até o final do primeiro semestre. E sugere criar grupo multilateral com China, Estados Unidos, Europa e Brasil para negociar acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Ministério Público Federal instaura inquérito para apurar a responsabilidade do governo Bolsonaro na crise humanitária enfrentada pelo povo Yanomami. Parte do dinheiro destinado ao Fundo Amazônia será usada na assistência aos indígenas que sofrem com doenças e desnutrição. Hoje é o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Você vai conhecer quem está por trás das sátiras, dos balõezinhos e dos personagens que tanto agradam adultos e crianças. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Rede TV News. A gente volta já já. As fortes chuvas continuam castigando São Paulo. Ontem, um temporal provocou estragos na região metropolitana e no interior do estado. A chuva foi tão forte que essa casa desabou sobre um córrego na zona leste de São Paulo. O local já havia sido interditado pela Defesa Civil e estava desocupado. A região foi uma das mais atingidas. Ruas foram tomadas pela água e carros ficaram submersos. Meu Deus do céu, que prejuízo, meu Deus! Todas as vezes que começa a chuva forte, a gente já entra em desespero. Nem a porta de contenção desta autoescola segurou a lama e a água. Aqui, ó, frente da autoescola. Virou um rio. Os freezer da sorveteria tudo boiando. Depois da tempestade, vem a difícil tarefa de limpar e calcular o prejuízo. A gente, em relação à vizinhança, a gente teve perdas pequenas, mas os comércios vizinhos, teve gente que perdeu tudo, que não sabe nem se vai conseguir se reerguer. Perdi todos os meus equipamentos, móveis, não consigo nem ter dimensão ainda do meu prejuízo. Na zona sul da capital, mais estragos. Marcelo mora na região há 40 anos e nunca viu algo parecido. A última chuva que nós tivemos forte aqui foi em 2006, mas não com essa proporção. De carro boiando, as casas, geladeira, fogão, colchão, cama, todo mundo perdeu tudo. Eu tive que dormir no chão porque eu perdi quase todo o material de cama, higiene, de tudo. O Corpo de Bombeiros recebeu mais de 100 chamados para queda de árvores e 160 para alagamentos. Apesar da dimensão do temporal, não houve pessoas socorridas, segundo a corporação. Em janeiro foram registrados 26 dias com chuva, um a mais que a média para o mês. Em Santo André, no ABC Paulista, córregos transbordaram. Ruas e avenidas ficaram alagadas. O teto de um shopping na área central da cidade veio abaixo por causa da infiltração da água. Nossa Senhora! Em Ferraz de Vasconcelos, um deslizamento de terra atingiu essa casa. 2 pessoas ficaram feridas. A linha de trem que liga a capital a Mogi das Cruzes ficou paralisada entre algumas estações. Em Tatuí, no interior do estado, a água destruiu o calçamento dessa rua. Por pouco, esse carro não foi levado pela enxurrada. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou que vai usar recursos do Fundo Amazônia para financiar medidas emergenciais de ajuda aos Yanomami. Criado em 2008, o fundo é abastecido por doações internacionais. Hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, mandou investigar a possível prática dos crimes de genocídio de indígenas e de desobediência de decisões judiciais por parte do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O dinheiro será mais um reforço no combate à fome e aos problemas de saúde causados principalmente pelo garimpo ilegal na terra indígena. Os recursos do Fundo Amazônia, eles serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações emergenciais, elas estão sendo tratadas em vários níveis,
que envolve desde a questão de saúde, o tratamento ao problema da grave situação de fome que está assolando essas comunidades, a parte de segurança para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades, e isso tem a ver com as operações de desintrusão do garimpo criminoso dentro dessas comunidades. A medida foi anunciada após uma reunião entre a ministra do Meio Ambiente e a ministra da Cooperação da Alemanha, Svenja Schulze. Segundo Marina Silva, o uso emergencial dos recursos do fundo será fundamental para reparar a situação de abandono que se agravou durante os 4 anos do governo do presidente Jair Bolsonaro. Dados divulgados hoje pela Prefeitura de Boa Vista mostram que 60 crianças indígenas estão internadas no hospital da capital. 47 são em Yanomami e 9 estão em estado grave na UTI. Não tenho dúvida que foi uma atitude genocida em relação às populações indígenas brasileiras e que o governo federal está agindo emergencialmente diante de uma situação difícil em que temos que recuperar as políticas, as instituições, os equipamentos públicos e, ao mesmo tempo, dar essas respostas. A situação dos Yanomami também foi o assunto de uma reunião do presidente Lula com os ministros da Defesa, Direitos Humanos, Povos Indígenas e Relações Institucionais. O Planalto divulgou nota oficial no início da tarde, afirmando que o presidente determinou que os ministérios competentes atuem para impedir o abastecimento do garimpo ilegal e que garantam assistência nutricional e de saúde ao povo Yanomami. A comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania começou hoje os trabalhos em campo. O grupo chegou a Boa Vista nesse domingo e se reuniu com lideranças Yanomami. Um outro grupo de trabalho foi criado pelo Ministério da Justiça para propor em até 60 dias medidas contra a atuação de organizações criminosas como garimpo ilegal dentro da terra indígena. O Ministério Público Federal instaurou um inquérito para apurar a responsabilidade do Estado brasileiro na crise humanitária enfrentada pelos indígenas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu hoje em Brasília com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Quem acompanhou o encontro foi o nosso repórter Igor Damasceno, que vai trazer os detalhes direto de Brasília. Boa noite para você, Igor. Que assuntos foram debatidos no encontro? Foram 2 assuntos principais, Will Augusto. São eles a reativação do Fundo da Amazônia e também as parcerias entre a União Europeia e o Mercosul. Boa noite a você, também a Amanda e a todos que nos acompanham. Sobre o acordo entre União Europeia e Mercosul, Lula disse que essa parceria definitivamente deve ser fechada até o final de junho. Esse acordo prevê exportações do Mercosul para os europeus a juros zero e, em contrapartida, a União Europeia reduz em até 91% as taxas de juros para as exportações do Mercosul. Isso pode, inclusive, fazer com que haja novos laços entre outros países, como, por exemplo, Estados Unidos e China, o que deve respingar na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Só que esse acordo tem enfrentado resistência da França, por exemplo, que quer mais ações climáticas. O presidente Lula, ele pediu mais flexibilidade dos franceses e disse que o Brasil é um país flexível e que vai cooperar com a União Europeia. Em contrapartida, Lula pediu apoio da Alemanha para o desenvolvimento do Brasil na Organização Mundial do Comércio. Agora, falando sobre o Fundo Amazônia, que estava suspenso durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governo alemão anunciou investimento de 35 milhões de reais. Ao todo, são cerca de 35 milhões de euros. Ao todo, são 200 milhões de euros, o equivalente a cerca de 1 bilhão de reais dos alemães para o Brasil, para ser investido em questões ambientais. A reativação do fundo era uma proposta do novo governo para melhorar as relações com outros países, principalmente os europeus. O chanceler alemão disse que a experiência do Brasil em questões ambientais é importante para que o planeta avance nessa discussão e disse que o Brasil tem muito que contribuir para o Acordo de Paris. Depois desse encontro, as expectativas é que as relações entre a Alemanha
Alemanha e o Brasil estejam cada vez mais alinhadas. Olaf Scholz, chanceler alemão, ainda deve se encontrar com outros chefes de Estado de países membros do Mercosul. Igor Damasceno de Brasília para o Rede TV News. Obrigada, Igor. E vamos a Brasília agora, ou continuar em Brasília, melhor dizendo, para conversar com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Em menos de um mês, Lula já fez movimentos importantes na política externa. Esteve recentemente na Argentina, recolocou o Brasil como protagonista na América Latina, nas reuniões do Mercosul e da CELAC. Após a posse, a primeira visita internacional é do chanceler alemão, uma das maiores economias do mundo, Olaf Scholz. E Lula está discutindo aí, Mercosul, União Europeia, está dando até pitaco sobre a guerra Rússia e Ucrânia, querendo formar um grupo multilateral para ajudar nessas negociações de paz. Ele vai a Washington, vai à China. Qual o significado de tanta movimentação? Quais os objetivos de Lula? Boa noite, Amanda, Augusto, a quem está nos assistindo. Amanda, como o Igor Damasceno mostrou na reportagem, é muito interessante notar como que a questão comercial está aliada hoje à agenda ambiental para o Lula. Isso foi um norte na viagem dele para a Argentina e para o Uruguai, tem sido um norte nas negociações para acelerar o fechamento desse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, e a gente está vendo como que a diplomacia brasileira, a política externa brasileira, ela dá um passo a mais na questão ambiental. Nos 2 primeiros mandatos do Lula, ele era muito mais focado na questão da integração física, infraestrutura e comércio. E agora a agenda ambiental caminha junto. Isso é muito bom, porque essa agenda ela ficou mais importante no mundo e o Lula entende disso melhor. Como você mesma falou, Mano, o Lula sugeriu o grupo para se mediar a paz entre a Ucrânia e a Rússia e sugeriu que a China tem que ter destaque nisso, que a China tem que colocar a mão na massa. Por quê? Porque a China é o único país do mundo que hoje consegue mesmo fazer um confronto bélico, militar, potência militar comparável aos Estados Unidos. A Rússia já não consegue mais. A gente está vendo a dificuldade que a Rússia está tendo para enfrentar a Ucrânia. Claro que a Ucrânia recebe um apoio indireto dos Estados Unidos e da União Europeia. Então, quando o Lula chama a China para esse jogo, ele procura fazer um contraponto com os Estados Unidos. Eu destacaria isso, o acordo com a União Europeia e o Mercosul está no topo da agenda, e o Lula foi muito claro na conversa ao dizer que vai tirar da reserva Yanomami os garimpeiros que estão lá ilegalmente. Falar isso na presença do primeiro-ministro alemão, que lá se chama chanceler, é muito importante como um sinal internacional para o mundo de que a política ambiental vai ser levada muito a sério aqui no Brasil, e é uma diferença que o Lula marca em relação ao Bolsonaro. Amanda e Augusto. Obrigado, Kennedy. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido para barrar a posse de 11 deputados federais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão veio após um grupo de advogados argumentar que os parlamentares teriam estimulado os atos de vandalismo do último dia 8 em Brasília. Moraes concordou com a avaliação da Procuradoria-Geral da República, que não há justa causa para a instauração de investigação em relação aos deputados que não estão sendo investigados pelo STF e que compete ao Conselho de Ética da Câmara deliberar sobre o assunto. O ministro encaminhou o caso ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para que adote as medidas necessárias no Conselho de Ética da Casa. A Justiça do Distrito Federal bloqueou bens de mais de 40 presos pela depredação da Praça dos Três Poderes. No total, 92 pessoas e 7 empresas tiveram patrimônio bloqueado por financiar ou participar dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O pedido foi feito pela Advocacia Geral da União, que defende que todos os envolvidos respondam pelo prejuízo causado ao patrimônio público, estimado em 18 milhões de reais. Hoje, mais 225 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. Elas são acusadas de associação criminosa e incitação ao crime. Já são, no total, 479 denunciados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender a reforma tributária. O assunto foi discutido durante uma reunião na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. No encontro, o atual presidente da Fiesp pediu que o governo dê prioridade à reforma tributária e criticou as altas taxas de juros. Haddad disse ao setor industrial que aguarda a eleição das presidências da Câmara e do Senado para dar prioridade às reformas tributária e fiscal. Eu vejo uma enorme oportunidade, primeiro na agenda fiscal,
que vem a ser o quê? Aprovar a reforma tributária, aprovar o novo arcabouço fiscal, que já vai pacificar o Brasil num fronte delicado. Vocês sabem que, perdoem a palavra, mas a pressão é diária em relação a isso. O ministro afirmou ainda que se encontrou com o presidente do Banco Central e que irá desengavetar todas as iniciativas relacionadas ao sistema de crédito no Brasil. É óbvio que temos aí a questão da Selic, que é uma trava para todos nós, mas nós sabemos o potencial que isso teria na economia brasileira. E uma terceira agenda, que é a questão regulatória, que eu estou chamando regulatória num sentido amplo. Nós temos uma oportunidade, por sermos um dos maiores produtores de energia limpa do mundo, nós temos a oportunidade de nos reindustrializar a partir dessa matriz. O mercado financeiro aumentou de 5,48% para 5,74% a expectativa de inflação para este ano de 2023. Já no ano que vem, a inflação deve ficar também, segundo essas estimativas no mercado, em 3,9%. Já a previsão para o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas e serviços produzidos pelo país, ficou em 0,8% para este ano. Os dados são do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Pela primeira vez em 11 meses, o Brasil registrou queda na inadimplência. Mais de 400 mil pessoas conseguiram pagar o que deviam no final do ano passado. Mesmo assim, o número de quem não paga as contas em dia ainda é alto. Jaqueline passou os últimos anos no vermelho. Ela trabalha por conta própria e acabou perdendo o controle financeiro dos negócios. Com o uso excessivo do cheque especial, cartão de crédito e empréstimos bancários, as dívidas chegaram a R$300 mil. Quando eu vi, eu já estava pegando juros para pagar juros. Comecei a fazer empréstimo também com pessoas físicas, pessoas do meu círculo de amizade. Quando a situação ficou insustentável, ela pediu ajuda para uma educadora financeira. Identificou quanto devia, para quem devia, quanto ela recebia, quanto ela fazia em dinheiro, para a gente poder fazer o planejamento de pagamento de dívidas. Nas ruas, muita gente admite que deve e não está conseguindo pagar. Eu estou nesse grupo e ainda estou um pouquinho apertado. Vermelho mesmo. Segundo a Serasa, quase 70 milhões de brasileiros terminaram 2022 sem conseguir pagar as dívidas em dia. Esse número é 7,8% maior que o registrado no final de 2021. Mas no mês passado, a situação melhorou um pouco. O mapa da inadimplência e renegociações da Serasa mostra que, pela primeira vez em 11 meses, mais de 400 mil pessoas conseguiram pagar o que deviam. Depois de uma fase difícil, Heloísa voltou a ficar no azul. Mais do que ganhar mais, é a questão de como nós administramos e nós aprendemos da pior forma possível. Levantamentos feitos pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas também registraram uma pequena redução na inadimplência. 0,73% de novembro para dezembro. Eu estou preparando agora em janeiro para em fevereiro eu entrar no azul. Com o índice coisa mais baixa, eu vou conseguir. No total, o valor das dívidas dos brasileiros passa de 312 bilhões de reais. Já o valor médio por pessoa é de aproximadamente R$ 4.500. Os maiores vilões são o cartão de crédito e as contas bancárias. Jaqueline zerou todas as dívidas em dezembro e começou 2023 com o nome limpo. Você, quando tem uma dívida, você já acorda, dorme e acorda, com aquela dívida, com aquela conta para pagar. E isso tira a paz de qualquer ser humano. Com o nome limpo, as coisas fluem muito mais fáceis. É um baita alívio. E olha, o comércio do Recife está animado para o período mais divertido do ano. A expectativa é que as vendas de artigos carnavalescos aumentem em 12% os lucros do varejo. Máscara, criatividade. A contagem regressiva para o carnaval já começou e a procura por fantasias e acessórios também. Um clássico pernambucano é a fantasia de passista de frevo. Ladijane Olindense Raiz já garantiu o look para os dias de folia. Esse ano eu quero ir fantasiada de, não sei, só sei que foi assim, Alguma fantasia não específica de alguém, mas algo com muito brilho, muita cor, aí que combine com a alegria desse retorno da festa. Este ano, Laede já decidiu liberar a Mulher Maravilha que há dentro dela. Eu gosto muito de fantasia, a gente entrar mesmo na brincadeira, no carnaval. É um momento de a gente voltar a ser criança e curtir.
No Carnaval de Pernambuco, heroínas convivem em harmonia com as vilãs. A fantasia da Arlequina, a famosa inimiga do Batman, também tem saído bastante nesta loja do centro do Recife. Tem a melindrosa, tem a colombina, tem a espanhola, tem diversas. Depois de 2 anos sem carnaval, foliões voltam a investir em fantasias e adereços que deixam os dias de festa bem mais divertidos. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife, a expectativa em relação ao mesmo período do ano passado é um incremento de até 12% no comércio da capital pernambucana para o carnaval desse ano. Há uma demanda reprimida muito grande de alegria, uma demanda reprimida de folia, e nós acreditamos que vamos ter realmente um grande carnaval. O comércio informal também já está bastante movimentado. Para os pequenos, as fantasias de super-heróis são garantia de boas vendas. A expectativa está maior, né? 2 anos sem carnaval e a gente está na torcida, né? Que venha muitos foliões comprar fantasia. Hoje é o dia do quadrinho brasileiro, uma data para celebrar os personagens e os autores de histórias que fazem parte da vida de adultos e crianças. O quadrinista Daniel Brandão começou desenhando o Capitão Rapadura do autor Mino. O cearense já trabalhou em estúdios famosos como DC Comics da Warner Bros., Marvel e Maurício de Souza Produções, ofício que nasceu de uma paixão de criança. Os quadrinhos fazem parte da minha vida desde que eu me entendo por gente, né? Porque eu comecei a ler lendo quadrinhos. Eu adorava o Pelezinho, os Trapalhões, a Turma da Mônica. Lá para os meus 19 anos, quando eu já era aluno de Direito, e aí eu conheci um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFC chamado Oficina de Quadrinhos. As histórias entre desenhos e balõezinhos de boa prosa encantam e marcam gerações. Do fabuloso e travesso Menino Maluquinho, de Ziraldo, as sátiras Os Fradinhos, do Enfio, que contestavam a ditadura militar. E o mais popular de todos, a Turma da Mônica. Cebolinha! Mas quem foi que... Isso mostra o nosso pioneirismo no mundo da publicação de quadrinhos e também os grandes desenhistas que enobrecem a arte no Brasil faz muito tempo. Fizemos a pesquisa, descobrimos Ângelo Agostini, que em 1869 já publicava quadrinhos na revista Vida Fluminense e era um semanário. Eram as Aventuras de Inhoquim, que era uma historinha em quadrinhos de humor que tinha capítulo toda semana. Então foi a primeira graphic novel do mundo. Antes de 1869, lá para 1840, por aí, tinha o pessoal na Europa fazendo umas quadrinizações, mas igual a essa, a gente não encontrou nenhuma, então somos pioneiros. Muitos personagens dos quadrinhos fazem tanto sucesso que ultrapassam as páginas dos gibis. Vão para a tela do cinema, da TV, do videogame, participam de pequenas festas de aniversários e até de grandes eventos como este, o Sana, em Fortaleza, que reúne cerca de 70 mil pessoas, amantes das culturas K-pop, cosplayer e dos quadrinhos. Olha aqui os personagens. É Mulher-Aranha, Homem-Aranha, a Queen. Quais os personagens que você mais gosta? Eu gosto mais do The Flash e o Demolidor. Falando em quadrinhos, o que você gosta mais? Com certeza do Miles Morales é o meu herói preferido, porque sempre quis ser o Homem-Aranha e ele é o primeiro Homem-Aranha negro, então é muito importante pra gente, sabe? Pra nossa causa. Além da Queen, qual a referência que você tem? Eu gosto muito do Aranha Verso, mas também gosto muito do espetacular Mary Jane, que é também uma das namoradas do Homem-Aranha, só que adaptada para o universo também. Coloristas que trabalham para empresas grandes de fora, norte-americanas, que trabalham em jornais locais de quadrinhos, de tirinhas, e cresceram. Deixou de ser uma brincadeira para ser realmente uma profissão. Ele mexe com a imaginação, educa de forma divertida, vira fantasia e interage com a vida real. Vamos comemorar lendo muitos gibis, cada vez mais. O relatório global sobre transporte público apontou as cidades com pior tempo médio gasto nos transportes públicos. O Rio de Janeiro aparece em 4º lugar no ranking. Os cariocas levam, em média, 67 minutos para se deslocar de um ponto a outro
no município. Quem vê a Lau chegando ao trabalho nem imagina a saga que ela enfrenta todos os dias. Ela mora a 23 quilômetros da empresa, onde é auxiliar de serviços gerais. E esse trajeto, geralmente, demora 1h30. Eu chego no ônibus, 6h15 por aí, entendeu? Eu pego o primeiro ônibus, né? O primeiro ônibus. Aí eu desço num outro ponto para pegar o segundo ônibus para poder chegar aqui no trabalho. Eu chego aqui cansada. E é isso mesmo. Em média, o carioca gasta 1h07 dentro de um transporte público para se deslocar de um ponto a outro na cidade. O levantamento foi feito por um aplicativo de transporte, que considerou milhões de viagens planejadas ao longo de 2022 em 100 grandes metrópoles, 10 delas brasileiras. E a classificação do Rio de Janeiro nesse ranking não é motivo de orgulho. A capital fluminense é a 4ª pior cidade do mundo em tempo médio gasto no transporte público. Só perde para Istambul, na Turquia, Cidade do México e Bogotá, na Colômbia. Além disso, o relatório mostrou que 32,72% dos cariocas demoram até 2 horas numa única viagem. Depois do Rio, Recife e São Paulo também estão entre as 10 piores cidades do mundo quando o assunto é tempo no transporte público. Ser passageiro no Rio de Janeiro não é tarefa fácil e nada tranquila. O problema não é só a demora das viagens, o tempo de espera nos pontos de ônibus ou o congestionamento diário. Ser passageiro aqui exige disposição, porque a falta de infraestrutura é um dos principais castigos para os usuários. Seja nos ônibus... Não tem ar-condicionado, ônibus quebrado, muito cheio. Aí a gente chega cansado no trabalho. Tem qualidade de vida pra gente. Ou nos trens e metrôs. Complicado, né? Porque a gente, que nem eu, fico 12 horas trabalhando no serviço e demora a chegar em casa. Como às vezes tem engarrafamento, a gente demora 2 horas, 2 horas e meia. Para 2023, a Prefeitura do Rio planeja reduzir essas queixas. No início de janeiro, 40 novos veículos articulados, os BRTs, entraram em funcionamento. Estações estão sendo reformadas e outros 485 ônibus ainda são esperados. Estão com projeto, vamos ver. Estão com projeto, não sei. O senhor acredita? Não acredito não. Eu acho que não vai melhorar nada. Não melhorou até agora. Eu acho que isso aí é conversa fiada. O Congresso Nacional retoma os trabalhos na quarta-feira. É a abertura do ano legislativo. Vamos a Brasília conversar com o repórter Anderson Arcoverde, que tem mais informações. Oi, Anderson, boa noite. Como estão os preparativos para a retomada do trabalho dos deputados e senadores? Olha, já está quase tudo pronto, viu, Amanda? Boa noite para você, boa noite, Augusto, e a todos que nos acompanham. Este será o primeiro evento aqui no Congresso Nacional após aqueles atos de vandalismo do 8 de janeiro. Por isso, foi feito um forte esquema de segurança. O trânsito na esplanada dos ministérios foi fechado pouco antes de chegar ao Congresso e grades reforçadas foram colocadas em volta de todo o prédio. Aqui do lado de dentro também foi preciso um mutirão para poder conseguir restaurar, recuperar as áreas que foram vandalizadas durante o dia 8 de janeiro. E aí foi feita uma restauração de todo o carpete, tanto do Salão Azul quanto também do Salão Verde, que é a Câmara dos Deputados, Salão Azul é o Senado, e também as vidraças tiveram de ser recuperadas. Algumas obras de arte, infelizmente, não ficaram prontas a tempo. Dos 513 deputados que vão assumir, vão tomar posse, 202 vão ter um mandato pela primeira vez, uma renovação de 40%. O PL, Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem a maior bancada, 99 deputados. O PT do presidente Lula tem a segunda bancada com 68 deputados. Já aqui no Senado, 27 senadores dos 81 foram eleitos. E o PL também tem a maior bancada com 14 senadores. O PSD do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é a segunda bancada com 11 senadores. Amanda, Augusto. Anderson, esse tamanho que você estava falando, o tamanho das bancadas dos partidos, é importante, né, na divisão das forças aí no Congresso. Isso começa com a eleição dos 2 presidentes, das 2 casas. Como é que será essa eleição? Eu acho que o sinal do Anderson paralisou, né? Um pouquinho. Tivemos um probleminha com a conexão. Daqui a pouco a gente volta com essa pergunta para ele, então.
Bom, então vamos lá. A polícia investiga a morte de uma estudante da Universidade Federal do Piauí durante festa de alunos dentro da instituição. Um caso horroroso. Ela teria sido violentada por um colega. O suspeito está preso. Janaína da Silva Bezerra tinha 22 anos. A alegre estudante de jornalismo da Universidade Federal do Piauí era a mais velha das 3 filhas de Dona Maria e ajudava os pais nas despesas da casa e do curso com a venda de bolos no pote. Jana, como era carinhosamente chamada pela família, gostava de escrever poesias. Era bolsista na rádio universitária e publicava as poesias que escrevia em sua rede social. A estudante teria sido encontrada desacordada na universidade em companhia deste homem. Janaína ainda foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Tiago Barbosa também estudava aqui na Universidade Federal do Piauí, onde fazia mestrado no curso de matemática. A universidade emitiu uma nota decretando luto oficial de 3 dias. Nós levantamos uma cadeia de evidência muito forte que não tem saída para ele, a não ser confessar o crime. Janaína tinha o perfil da maioria dos casos de violência que ocorrem no país, envolvendo mulheres, negras e moradoras da periferia. A delegada Eugênia Vila, especialista em feminicídio, chama a atenção da sociedade para o entendimento das leis em relação a este tipo de crime. O caso da Janaína, assim como das meninas de Castelo, vem ratificar que o assassinato de mulheres na perspectiva das relações de poder pode se dar em qualquer lugar, a qualquer momento, e o agressor pode ser qualquer homem, em qualquer circunstância. Desolada, a mãe de Janaína só pede por justiça. Minha filha tinha sonho, minha filha lutou muito. A minha filha é tudo para mim, que minha filha era que me ajudava nas minhas coisas, nas minhas conquistas, era minha filha, era nós duas. 3 criminosos fugiram do complexo de Jericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro. Entre os fugitivos está um dos mais perigosos traficantes do estado. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tony Vendramini, que traz os detalhes dessa fuga. Boa noite para você, Tony. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, são fugitivos considerados perigosos. Um deles é o Jean Carlos Nascimento dos Santos, que chefiou o tráfico do Morro dos 18 e também participou da invasão ao Fórum de Bangu em 2013 para tentar resgatar um traficante. Essa ação terminou com a morte de uma criança e também com a morte de um policial militar. Os outros são Marcelo de Almeida Farias Sterck e Lucas Apostólico da Conceição. Para deixar a unidade, os criminosos usaram uma escada improvisada, feita com cordas amarradas. 7 policiais penais estavam de plantão no momento da fuga, que aconteceu às 3 horas da manhã. Eles disseram que não viram a ação porque no momento chovia muito e a chuva pode ter afetado o sistema de vídeo do presídio. As câmeras estavam desligadas, mas a Secretaria de Administração Penitenciária não descarta a possibilidade de negligência ou até mesmo de facilitação da fuga. Hoje, 15 presos da penitenciária Lemos de Brito foram transferidos para o presídio Bangu 1, também no complexo de Jericinó, e que é de segurança máxima. Na unidade onde a fuga ocorreu, houve uma vistoria e as visitas também foram suspensas. Durante o dia, policiais penais e policiais militares também fizeram uma operação na Vila Vintém para tentar recapturar os fugitivos. Uma pessoa ficou ferida nessa ação e uma arma foi apreendida. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. A Polícia Civil finalizou um inquérito e pediu o indiciamento da estudante de medicina da USP, Alicia Miller, que confessou ter desviado quase R$1 milhão da festa de formatura da própria turma. Segundo a investigação, Alicia agiu sozinha, usou parte da verba em benefício próprio e apostou o restante em uma casa lotérica. Como a estudante efetuou 9 desvios ao longo de 2021, a polícia pede que ela responda 9 vezes por apropriação indébita. Caso seja condenada, a pena prevista é de 1 a 4 anos por cada crime. Um micro-ônibus despencou de uma altura de quase 70 metros na região central de Minas Gerais. O acidente aconteceu na tarde de hoje. 3 pessoas morreram e 23 ficaram feridas. E na madrugada, um outro acidente matou 4 pessoas. O ônibus transportava um time de futebol de adolescentes no interior do estado.
Rede TV News de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.